Universidade Rinodê, áudio da semana. Imperial Two Stars, Gabriel Kensky. Como manter seu planejamento. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês justamente sobre essa forma diferente de você entender esse tipo de atividade, principalmente para quem nunca desenvolveu esse trabalho. Então, se você está aqui hoje pela primeira vez ou está assistindo essas lives e você é novo dentro dessa indústria, novo junto com o negócio Rinodê, ou nunca fez, ou já fez, mas ainda sente que precisa melhorar algumas coisas, eu vou compartilhar com vocês algumas ideias sobre essa ideia de você se organizar e você trabalhar de casa, que é, de verdade, uma das grandes vantagens do nosso negócio. Né? Hoje, com todo esse cenário que a gente está vivendo, cada um na sua casa, a gente um pouquinho mais afastado uns dos outros, só torna muito claro e muito visível que, de fato, a gente está dentro do contexto do negócio do século XXI. Né? O Robert Kiyosaki cunhou esse termo, escreveu um livro sobre isso há, 15 anos atrás. Ele já falava dessa ideia de negócios onde você tem a liberdade de estar onde você quiser, onde você tem a liberdade de tempo, de decidir a hora que você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar. E muita gente não entendia. Para ser bem honesto, eu estou há 28 anos na indústria e eu entendi esse conceito de negócio do século XXI, mas ele era claro em algumas situações para mim. Né? E a gente já entendia que a gente conseguia fazer um negócio internacional, mesmo sem estar em outro país. A gente entendia sobre ter a liberdade de tempo, escolher o que falar, com quem falar, mas não era, eu acho que para nenhum profissional, pelo menos daqui do Grupo Rinodê, não era uma coisa tão latente o fato de que a gente tem completa liberdade de trabalhar de casa, de gerar renda, de fazer algo grande mesmo em qualquer momento. Então, hoje, isso para mim, hoje, é uma verdade sendo comprovada de uma forma retumbante. Né? A gente está dentro de um tipo de negócio que você pode fazer de qualquer lugar. Se você tiver uma disciplina, uma forma de trabalho bem legal na tua casa, você consegue ter resultados incríveis de venda, de geração de dinheiro, né? De construção de equipes e muito mais. Então, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, porque o que eu vejo é o seguinte: talvez o maior desafio para as pessoas que nunca trabalharam de casa é entender como funciona essa dinâmica. Então, não basta a gente estar dentro do melhor negócio do mundo, com um modelo que aceita e que reverbera muito bem essa situação. Né? Não basta só a gente estar ligado a esse conceito, a gente precisa entender como agir dentro desse conceito, porque senão a coisa não vira. Né? Então, eu acho que muito está ligado à mentalidade. Né? A maior parte das pessoas do mundo, elas não são empreendedoras ou não foram empreendedoras. Se você pega o próprio Robert Kiyosaki, ele fala no livro dele, são 95% das pessoas do mundo ou são autônomas, trabalham para si mesmas, mas é como se fosse um emprego de si mesmo, tipo um dentista, né? Um microempresário que, apesar dele ser dono, ele é quase que o empregado da empresa dele, ou são, de fato, pessoas que têm um emprego. Né? Então, elas estão lá no trabalho do dia a dia. E isso tem uma diferença muito grande quando a gente começa a falar sobre você ter o seu negócio próprio e, principalmente, você ter o seu negócio próprio trabalhando da sua casa. É uma mudança de mentalidade. E eu quero dar esse toque para vocês, para a gente começar aqui esse bate-papo de uma forma produtiva. Por que é diferente a mentalidade? Eu diria o seguinte: existem basicamente dois tipos de forma de um ser humano produzir. Né? Existe a produção reativa e a produção proativa. O que significa isso? Né? A produção reativa, ela tem muito a ver com esse perfil de você ser funcionário, de você responder à necessidade de alguém. Você é pago para você resolver um problema que alguém te traz. Então, você recebe aquilo, você reage àquilo e você trabalha em cima daquilo. Não vou entrar no mérito se isso é melhor, pior, é só um perfil. Né? São as pessoas que recebem os problemas e aí elas executam
os problemas, né? Elas vão lá, correm atrás, algumas são muito boas nisso e desenvolvem carreira nisso e ganham dinheiro com isso, ok, mas é uma produção reativa. E existe a produção, o trabalho proativo. O que é o trabalho proativo, que não é o reativo? São aquelas pessoas que tomam a decisão de determinar qual resultado ela quer atingir na vida ou no negócio, e elas desenham um processo para chegar naquele resultado. Essa seria a produção proativa. E a maioria das pessoas está muito acostumado com a produção reativa. Tá? Então, existem algumas diferenças que são bem importantes para você entender, até para você entender como que você vai precisar se comportar se você quiser dar um gás forte no teu negócio, se você entender algumas dinâmicas para que você, primeiro, não se desanime com alguns desafios que existem, porque eles existem em qualquer lugar. Se você entender quais são eles, é mole. Né? Minha crença é a seguinte: não existe ganhar dinheiro sem ter desafio. Você só precisa entender que desafio é esse e como você sobrepor esse desafio. Então, eu quero dar um panorama nisso para você entender a diferença. Então, imagina o seguinte. Eu vou desenhar para vocês um cenário para que fique mais claro essa diferença de percepção. Imagina que você tem sei lá, você tem aí uma terra, você tem aí uma fazendinha, uma chácara, num local que tem um clima adequado, e você decide que você vai plantar alguma coisa para você né, depois colher maçã, vamos dizer maçã. Você vai plantar lá maçã para depois você colher essa maçã e vender essa maçã. Você pensa, pô, legal, minha terra é legal, aqui dá boa maçã, vou plantar, vou, né, colher maçã no futuro e vou vender a maçã top. Aí você vai lá, pega a sua sementinha, né? Esse é um exemplo de alguém que está com trabalho proativo. Ele já imagina, cara, eu vou lá na frente, eu vou vender maçã e vou fazer dinheiro com isso. Então, eu vou pegar minhas sementinhas, vou plantar aqui, vou adubar bonitinho, vou botar todos os nutrientes na terra, vou cuidar, vou regar, vou arar, vou fazer tudo certinho, vai crescer uma árvore, e no futuro aquela árvore ela vai dar fruto. E aí aqueles frutos eu vendo e ganho dinheiro. Então, aquela pessoa ela decidiu empreender. Né? Ela viu a oportunidade e falou, cara, eu quero ganhar dinheiro da maçã, eu acho que dá para ganhar bastante dinheiro com maçã. Beleza. E aí essa plantaçãozinha dela pequenininha começa a dar resultado. E aí o que ela faz? Cara, ela sozinha, ela já não está conseguindo dar conta de tudo. Então ela vai lá e contrata alguém para ajudar a colher. Começou a dar muita maçã, ela precisa de gente para ir lá colher as maçãs na macieira. Então ela contrata uma pessoa. Essa pessoa que é o empregado dela, ele é reativo. Por quê? Ele está sendo pago, o problema já existe, né? Não foi ele não foi ele que criou, já existia um problema, uma situação, precisamos colher mais maçãs. Então ele está sendo pago para tirar a maçã do pé. Ele não arriscou, ele não plantou, ele não tinha terra, ele não comprou semente, ele não fez nada. Ele simplesmente tem uma função dentro daquela engrenagem. Obviamente, o dono lá da fazendinha vai pagar o que seja justo, o mínimo possível, né? O mínimo que seja necessário para aquela pessoa exercer aquela função, e ele vai ficar com o lucro que vai ser a maior parte, porque ele investiu, ele se arriscou, ele botou a terra dele, podia ter, sei lá, nevado, geado, sei lá, né? Podia ter esfriado ou esquentado demais e não ter dado nada, né? Mas ele correu todo aquele risco. Então, essa é um panorama sobre a diferença do que é um pensamento proativo, de alguém que olha e fala, caramba, eu quero ter aquele resultado. O que eu preciso fazer? Isso, vou fazer e vou chegar lá. Para alguém que tem uma mentalidade, está muito acostumado a viver da produção reativa. Pô, alguém me paga para resolver alguma coisa. Alguém me paga para resolver alguma coisa. Então, essa é a diferença de mentalidade. Só que, e aí eu quero fazer esse paralelo com trabalhar de casa para você entender. Existem etapas dentro do seu processo de proatividade, do seu processo produtivo aí, que elas vão acontecendo. E elas demoram um tempinho. Entre o cidadão plantar a semente dele e ele colher o fruto, ele vai ter aí etapas, né? Até a mudinha virar uma árvore. Então, vai ter mudinha. Se ele pegar e plantar tudo de uma vez e colher tudo de uma vez, o que vai acontecer? Depois, ele vai ficar um tempo sem colher maçã. Então, o que uma pessoa que é inteligente ele precisa fazer? Um cara que vai plantar, ele vai plantar um pouco hoje, mês que vem ele vai plantar de novo, no outro mês ele planta de novo. Por quê? Ele precisa fazer com que esse ciclo inteiro esteja começando do zero todos os meses.
Se ele não tiver um ciclo de plantação, de produção começando, se ele só tiver um, ele vai trabalhar naquele, deu maçã, colheu maçã, acabou. E agora? Agora volta para o zero. E aí tem que esperar de novo. Não sei quanto tempo leva, nunca plantei maçã, mas sei lá, vai que leva 6 meses, 1 ano, para de novo plantar ou para a árvore dar de novo, né? Enfim, então ele precisa estar sempre plantando. E esse é uma das coisas que eu quero chamar a atenção para você, que o trabalho dentro do marketing de rede, quando você está em casa, eu vejo que as pessoas, às vezes, elas se confundem nesse processo. Né? Elas até aprendem o que elas precisam fazer, eu preciso falar com as pessoas e mostrar a ideia. Só que o que acontece com muita gente? Né? Começou, estou em casa, beleza, vou fazer meu negócio de casa, faço a lista, né, das pessoas que eu quero convidar para o negócio, ou das pessoas para quem eu quero vender alguns produtos. Beleza, fiz a lista, comecei a contactar essas pessoas. Olha, quero compartilhar uma ideia com você. Olha, tem produto aqui, começa a contactar essas pessoas. E aí ela começa a ter as apresentações. E começa a mostrar o plano, e começa a vender um produtinho. Nananana. E quando chega no final, daqui a, sei lá, uma semana, esse ciclo tem uma semana, mais ou menos, sei lá, 10 dias, né, entre você começar a dar o gás e você completar esse ciclo, né, de você fazer a sua lista, contactar as pessoas, falar com elas, mostrar a ideia, ou vender o produto e você fazer o fechamento. Vai daí, sei lá, uma semana, 10 dias. Quando chega no final desses 10 dias, se ela já mostrou para todo mundo que ela tinha falado, ela vai ficar sem ter o que fazer. Né? Tudo bem, vão ter pessoas que talvez queiram fazer o negócio, ela vai precisar ajudar, mas ela não vai ter mais o que ela pessoalmente colher. Então, uma dica que eu já deixo para você que vai trabalhar de casa é: lembre-se o seguinte, se você quer ter um trabalho que te renda muitas coisas de forma constante, você precisa estar iniciando o ciclo todos os dias. Ou seja, você precisa estar plantando as suas sementinhas todos os dias. Você precisa estar olhando a tua lista todos os dias. Não adianta olhar só a lista hoje e depois só convidar as pessoas e depois só mostrar o plano. Porque senão chega no momento, você tem que começar tudo do zero e aí dá preguiça, dá um desânimo. Você fala, caramba, já mostrei para todo mundo. E aí você fala, putz, agora eu vou ter que ir lá ver uma lista, agora eu vou ter que ir lá começar isso tudo. Isso não é legal, isso vai te gerar estresse, isso vai gerar uma quebra no teu ritmo de trabalho. Então, tenha em mente o seguinte, inicie o seu processo de seu ciclo de atividades todos os dias um pouco. Todos os dias dê uma olhada na tua lista. Todos os dias convide algumas pessoas ou fale sobre produtos com algumas pessoas. Todos os dias você vai estar marcando reuniões com algumas pessoas. E todos os dias você vai estar fazendo fechamento. E aí você vai ter esse ciclo rodando sempre. Né? Ao invés de você começar tudo numa segunda e terminar tudo na sexta, depois começar tudo na segunda seguinte, você vai ter um processo. E isso vai te trazer velocidade, resultado, constância e muito mais energia. Né? Então, lembra disso. Na hora que você for trabalhar, imagina se você for plantar. Acabei de mostrar, vou plantar de novo a sementinha. Cara, isso te gera, isso te tira energia. Tá? Então, só para a gente começar dando uma visão sobre a forma de pensar no nosso negócio. Ele é um tipo de negócio que ele vai depender de você. Você está decidindo empreender, você está decidindo colocar o esforço e colocar o seu pensamento, seu tempo para esse negócio te gerar, e você precisa ser inteligente para fazer ele te gerar com constância. Tá? E aí, falando um pouquinho sobre organização, sobre planejamento, né? A primeira coisa que eu vejo é o seguinte: a coisa mais importante, o ponto principal. Gabriel, o que é importante sobre planejamento para trabalhar em casa? Primeiro ponto, o mais importante de todos, anota aí. Primeiro ponto, ter um planejamento, né? Porque as pessoas às vezes ficam, vou me planejar, mas nunca sentam para fazer nada, não planejam nada, fica só, eu quero saber como eu quero saber a teoria. Amigo, você precisa ter um planejamento. Então, senta hoje e se planeja. Qualquer coisa que você vá fazer sozinho, dentro de casa, sem ter alguém te cobrando, se você não tiver um planejamento, é muito fácil você escapar para a improdutividade, para a falta de produtividade, para a ausência de produtividade. Então, é importante você se planejar. Um pouquinho da minha história, quando eu estava desenvolvendo, durante um período lá atrás,
no meio de uma das empresas que eu estava desenvolvendo marketing multinível em 1997, 8, eu abri um negócio em paralelo com meu pai e com meu irmão, um negócio tradicional. E esse negócio tradicional, ele demandou, foi ali a primeira vez que eu tive que trabalhar de casa, porque ele já era um negócio que já tinha uma forma, né, uma forma bem moderna de trabalho. A gente não precisava ter uma empresa, ter um escritório, a gente trabalhava de casa, era possível. Era um programa de treinamento, de empresarial, era bem legal, mas eu ficava em casa tendo que fazer as estratégias de venda, ligando para empresas, marcando visitas para ir visitar. Então, foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar em home office. E eu não sei vocês, mas para mim foi um desafio incrível. Para mim foi bem difícil começar o iniciozinho, porque eu não sou naturalmente uma pessoa disciplinada. Então, se você está vendo isso daqui, você vai me ouvir falar que você precisa ter disciplina, e é real, você precisa ter disciplina. Mas se você não tem, cara, me escuta, porque eu também não tinha. Eu tinha zero disciplina. Eu era uma pessoa muito... se eu não tivesse alguém ali em cima, se eu não tivesse muito claro o que eu tinha que fazer, era muito fácil eu escapar. Então, eu começava a trabalhar e saía, e aí eu ia na cozinha, e aí eu bebia uma água, e aí eu me dava fome, e aí eu queria comer alguma coisa, e aí eu queria fazer um brigadeiro, e aí eu não sei o quê, e aí eu engordava. E ao invés de trabalhar, eu estava ocupando o meu tempo, porque a tarefa que eu tinha que fazer era uma tarefa um pouco incômoda, que eu não estava acostumado. Era ligar para empresas, fazer contatos e conseguir marcar reuniões. Eu nunca tinha trabalhado com venda antes, era a minha primeira experiência real de trabalhar com vendas, então eu não tinha assim a minha mentalidade ela não estava pronta para isso. Então eu acho que foi o grande embate ali de pensamento que eu tive para entender o que era. Então, se você está nessa, se você ainda não se encontrou, vou te falar, você precisa ter esse planejamento e você precisa se cuidar com alguns truques mentais que a gente usa para a gente se sabotar, né? Então, eu vou te dar uma série de dicas aqui sobre isso para tornar um pouquinho mais fácil. A primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte, eu já vou falar sobre esse planejamento, tá? Mas antes eu vou te falar uma coisa. Disciplina, se você é uma pessoa indisciplinada, existem duas coisas que têm um perfil parecido, disciplina e decisão. Como assim um perfil parecido? Para mim, eu encaro essas duas coisas como se elas fossem um músculo, como se ela fosse um bíceps, sabe? Como se ela fosse um músculo do teu corpo. Se você não treiná-las, elas atrofiam e ficam fracas. Mas se você treinar, elas vão ganhando força. Tanto a disciplina quanto o processo de aprender a tomar decisão. Os dois, eles funcionam da mesma forma. Então, se você é uma pessoa indisciplinada, você ainda não se achou aí dentro dessa área da disciplina, eu te falo, tem solução, amigo. Mas você precisa trabalhar a sua disciplina da mesma forma que você treina para ganhar músculo. Como é que é isso? Não adianta você querer, da noite para o dia, se tornar uma pessoa super disciplinada. Grandes são as chances de você ter problemas, de você, de repente, conseguir um dia e depois do segundo dia encher o saco e criar um trauma daquilo. Então, a minha dica para você que quer criar disciplina é a seguinte: começa nos primeiros dias a se disciplinar a fazer alguma coisa, mas não ocupe o teu dia inteiro de cara. Né? Vai ocupando blocos de horário. Aí por isso que eu falo que é importante ter planejamento. Já vou voltar para lá, mas só falando, marca blocos de horário, marca um pouquinho menos de tempo, aprende a ter a recompensa de conseguir cumprir aquela disciplina primeiro. É muito importante que seu cérebro receba a informação de que você tomou aquela decisão de ter aquela disciplina e você cumpriu. Se você fez e cumpriu uma vez, se no dia seguinte você fez e cumpriu, no terceiro dia você fez e cumpriu, o teu cérebro, como uma musculação, ele está aprendendo que você, fulaninho de tal, que eu, Gabriel, meu cérebro está pensando o seguinte: caramba, o Gabriel é uma pessoa que ele cumpre o que ele determina. Se eu colocar uma disciplina, supondo que eu seja uma pessoa, cara, totalmente disciplinada, preguiçosa, e falo, não, agora eu vou me disciplinar, vou todo dia trabalhar de 8 a meio-dia, paro para almoçar e depois de 1 às 7 e faço um lanche e ocupo o meu dia inteiro. E se eu não cumpro isso, o teu cérebro, ele fica com a seguinte mensagem: não adianta tomar essa decisão de ter disciplina porque o Gabriel ele não cumpre.
Então, tanto faz. O teu próprio cérebro te sabota. Da próxima vez que você for tentar de novo, ele vai falar assim, ah, não, larga isso, deixa para lá. Então, é muito mais fácil você começar com reforço positivo. Toma a decisão de ter disciplina por um período menor, faz aquilo que é possível, faz 1, 2, 3, 4 vezes, aí o teu cérebro vai começar a entender que você cumpre aquilo que você se predispôs, e aí você vai aumentando o teu engajamento diário no que é disciplina. Né? Então, às vezes, pode parecer besteira, né? Mas às vezes você pode colocar metas. O seguinte, sei lá, eu vou acordar de manhã, né? Minha disciplina diária, a partir de amanhã, eu vou acordar de manhã, às 8 da manhã, porque eu estou acordando 10 horas, que estou na minha quarentena, férias, e aí você vai entender que não, você está de quarentena a trabalho, não é quarentena férias. Eu vou acordar às 8 da manhã, que já é um horário bem ok, né? Acordo às 8, faço minha cama, e aí depois eu vou falar sobre isso, faço minha cama, tomo meu café, tomo um banho, sento e vou trabalhar de 9 às 11. Tá. Esse é o horário que eu tenho certeza que eu vou trabalhar, de 9 às 11. Depois, não é que você não vai trabalhar depois, não, mas depois você pode deixar um pouquinho solto. E aí você decide o que você vai fazer. Mas de 9 às 11 eu vou trabalhar. O que eu vou fazer? Você já planeja antes. De 9 às 11 da manhã, eu vou olhar a minha lista, vou revisar a minha lista, eu vou refazer toda ela, eu vou atualizar com os telefones, eu vou deixar ela prontinha para eu começar a fazer o trabalho. Então, amanhã, 9 às 11. No dia seguinte, mesma coisa, eu vou trabalhar de 9 às 11, mas você precisa saber o que você vai fazer. Eu já fiz minha lista, já olhei minha lista. Então, no outro dia, eu vou separar quem são as pessoas que eu quero contactar, qual é a ferramenta que eu vou usar, ou se eu vou fazer sozinho, se vai ser por WhatsApp. Eu vou ter os meus modelos e vou enviar pelo menos 30 convites. Então, você já sabe que é de 9 às 11. Passou de 11 horas, você pode continuar fazendo se quiser, você pode fazer outras coisas de outras formas, mas você cumpriu aquilo que você decidiu. Você já deu um reforço positivo para a sua mente de que você é uma pessoa que cumpre aquilo que você decide fazer. E aí vai ficar cada vez mais fácil você ir aumentando aquilo que você decide fazer, porque você está ganhando confiança que você é uma pessoa de palavra com você mesmo. Então, esse é um ponto muito importante. Por isso que, quando eu falei aqui, ponto número 1, é importante ter um planejamento justamente para você se condicionar. Se você já é disciplinado, beleza, vamos falar aqui do planejamento. O que eu imagino, o que para mim é um planejamento que funciona? Primeiro, você ter um planejamento mensal, um planejamento semanal e um planejamento diário. Eu sempre tenho essas três camadas de planejamento na minha visão. Então, todo início de mês, eu sento para planejar exatamente o que eu gostaria, o que eu preciso atingir, o que eu quero atingir no meu negócio, na minha vida, em diversas coisas, né? E aí, semanalmente, eu vou separando aqueles objetivos em objetivos menores por semana. Então, todo domingo à noite, eu te dou essa dica, todo domingo à noite, é muito importante que você sente para você planejar a sua próxima semana. Na primeira vez que você fizer, você vai planejar a sua próxima semana. Da segunda semana em diante, você vai ter duas ações, na verdade. A primeira é revisar o que você fez na semana anterior, o que você atingiu, o que você deixou de atingir, e depois, com base nisso tudo, fazer seu planejamento da próxima semana. Tá? Então, todo domingo à noite, revisa o que você cumpriu na semana anterior e toma a decisão. Como é que significa planejar semanalmente? Cara, semanalmente, escolha uma ou duas ações que você acha importante realizar na sua vida em diferentes papéis. Isso eu aprendi com Stephen Covey e eu vou te dar essa dica. Se você quer ler um excelente livro que pode te ajudar muito a entender essa dinâmica, leia Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Muito bom esse livro, ele tem uns 20 anos que eu li ele continua extremamente atual e ele dá umas dicas sobre isso. Mas em resuminho é o seguinte, eu separo quais são meus principais papéis, né? Gabriel, Two Stars na Rinodê, né? Gabriel, contatos pessoais, Gabriel, pai de família, Gabriel, dono de outros negócios, investidor,
né, Gabi? Então, todas as coisas que são as coisas, os papéis principais que eu exerço na minha vida, eu vou lá e ponho uma ou duas ações que eu preciso, que eu acho importante atingir naquele papel naquela semana. Se tiver alguma coisa que naquela semana não tenha nada que você queira atingir, não tem problema. Você não precisa ter em todas, mas você precisa separar e ter ali o que você quer, qual é o teu objetivo daquela semana. Tá? E aí você define, e depois de você definir esse da semana inteira, você vai fazer o seu planejamento para segunda-feira. Beleza, o que eu vou fazer na segunda-feira? Né? O que eu preciso fazer amanhã que está alinhado com esse seu planejamento semanal, que está alinhado com o meu planejamento mensal. Então, cara, meu objetivo essa semana é cadastrar 2 novos diretos no meu grupo. Se eu preciso cadastrar 2 novos diretos essa semana, eu sei que eu preciso fazer 10 apresentações no mínimo, entre 10 a 15 apresentações. Então, na segunda-feira, eu já vou botar no meu caderninho, ó, primeira coisa, rever minha lista de hoje e separar 30 contatos para serem usados essa semana. Né? E já disparar o contato para pessoas para começar a marcar o plano imediatamente. Então, na segunda-feira daquela semana, eu tenho que ter disparado já as mensagens, iniciado as conversações para começar a marcar apresentações, convites para APNs online ou apresentações pessoais para eu poder botar de 10 a 15 pessoas de frente para aquele plano. Se eu botar de 10 a 15 pessoas de frente para o plano durante a semana, eu sei que eu vou patrocinar 2. Tá? Então, amigo, eu não sei se você percebeu, mas eu estou aqui entendendo que você vai estar dedicando um bom tempo para o seu negócio. Se você não pode dedicar esse tempo todo que eu estou falando, você precisa ser disciplinado, então, para saber quais horas do dia você tem que você vai dedicar e dedique elas consistentemente. Ok? Então, eu não tenho esse tempo todo, eu tenho meu trabalho ainda, e aí eu estou trabalhando de casa do meu trabalho, eu consigo liberar 1 hora da parte da manhã para Renaudet, mais 1 hora depois do almoço, e mais 2 às 3 horas à noite. 5 horas por dia, tá ótimo, mas tire essa disciplina e execute essa disciplina. Né? Então, 1 hora, vou marcar, de 11 a meio-dia vai ser Renaudet. Depois do almoço, de 1h30 a 2h30, vai ser Renaudet. Depois eu trabalho até às 6 ou até às 7. Depois de 7 às 10, vai ser Renaudet. E aí você precisa definir o que você vai estar fazendo nos seus tempos do seu negócio Renaudet. Quais são as atividades que você vai colocar. Fazer lista, contactar gente, fazer apresentações e fazer fechamentos e fazer vendas. São basicamente os 5 pontos, tá? Que você precisa colocar aí no seu panorama. Então, organize-se. Quanto mais você se planejar, mais fácil a coisa acontece. A minha experiência é a seguinte: sempre que eu deixava o planejamento de lado, sempre que eu ficava com preguiça, sempre eu produzia muito menos. Muito menos, especialmente até eu começar a aprender mais sobre autodisciplina, sobre como reagir rápido e mudar meu estado mental, até eu aprender coisas mentais que me mudaram muito, eu ficava sem planejar, meu resultado caía drasticamente. Então, se você está em casa, não sabe o que fazer, eu não sei o que fazer com o meu negócio, eu estou meio perdido, vamos lá. Senta, respira, define quantas horas por dia você vai conseguir trabalhar no seu negócio nos próximos dias. Começa fazendo o básico, pegue o padrão de 10 passos da empresa. No meu caso, eu utilizo sistemas gigantes, todos os sistemas têm, qualquer um deles, mas pega lá os 10 passos da empresa, começa a fazer os passos das atividades geradoras de renda. Senta, define primeiro, qual é o teu objetivo? Quero patrocinar 2. Até o final do mês, eu ainda não tenho essa velocidade. Beleza, então faz para patrocinar 1 por semana. Então tenho que mostrar de 5 a 10 planos por semana. Como é que você vai mostrar de 5 a 10 planos por semana? Pega a tua listinha, senta com ela, e aí eu vou te dar uma super dica. Eu não sei se você já está usando, e se você não está usando, você deveria estar usando o Você Imperial. O Você Imperial é uma ferramenta incrível que te ajuda a gerenciar esse teu contato com as pessoas. É muito, muito legal. Muito mesmo. Ele tem eu diria que ele tem duas formas de agir. Né? Porque é o seguinte, eu tenho uma lista de pessoas no meu celular. Aquela lista de pessoas são os meus contatos.
é todo mundo que eu conheço. Estão lá, meus contatos, meus contatinhos. No momento que eu começo uma conversação com o efeito de convidar aquela pessoa para conhecer o negócio, ela deixa de ser um contato e ela passa a ser um prospecto. Então, existe essa data, a data que eu decidi que eu vou falar com aquele contato. Na data que eu decido que eu vou falar com um contato, ele deixa de ser um simples contato e ele, na minha mente, ele vira um prospecto. Alguém que potencialmente pode fazer um negócio comigo ou não. Mas eu vou botar ele agora num processo para eu entender se ele vai ser alguém que vai trabalhar comigo ou não. Enquanto eu não pensei nele, enquanto ele está lá na lista, ele é simplesmente um contato. No momento que eu decido, não, essa pessoa agora vai entrar aqui na minha régua de trabalho. Ela vai passar por mim e ela ou vai falar sim ou vai falar não, uma das duas coisas. Né? Então, nesse momento que eu decido, ela vira meu prospecto. E o Você Imperial, ele consegue trabalhar nesses dois lados. O lado enquanto a pessoa é contato e o lado depois que essa pessoa é prospecto. Né? Como assim? Ela tem ferramentas para transformar, para você botar todos os seus contatos, ela tem ferramentas para você despertar o interesse dessa pessoa, para você mostrar o plano e fazer o fechamento com ela. Né? Então, no Você Imperial, você consegue desde manter, você consegue, por exemplo, essa pessoa nem sabe que eu desenvolvo o negócio do Rinode, beleza, então você pode mandar mensagem para ela, tem mensagens, já tem lá mensagens pré-prontas, você tem um site de contato, está pronto, está lá para você usar, né? Você pode botar ela nessa régua então de contato direto, ou você manda direto no WhatsApp, ela tem lá algumas ideias, e ela tem também, por exemplo, o acompanhamento. Já falei com essa pessoa me disse não, mas essa pessoa ficou interessada no produto. Você tem lá no nome dela que você pode botar anotações sobre as pessoas. Vendi um produto hoje para ela, vou falar de novo daqui a um tempo. Ele até te lembra, se eu não me engano, nessa parte acho que ele até te lembra. Então é importante o seu próprio escritório virtual ter a parte de vendas. A Rinode, gente, a Rinode está disponibilizando um mundo de coisas incríveis para a gente fazer o nosso negócio de casa. As ferramentas estão aí. As ferramentas de contato, que é o Você Imperial, e de venda, que está dentro do seu VO, né? Do seu VO Mobile, elas estão prontas para você se organizar com isso. E é muito melhor do que você manter o papel. Quando você tem um método, as coisas fluem melhor. Já te adianto o seguinte, é sempre um pouco incômodo, e eu te falo, isso daí não é com você, não é comigo, é com todo mundo e com qualquer empresa. Toda empresa, eu estava conversando isso com um amigo meu, um contador de altíssimo gabarito, e ele estava comentando comigo, ele falou assim, Gabriel, qualquer empresa, quando ela vai incorporar um sistema novo, seja de contabilidade, de controle financeiro, seja lá o que for, existe um momento de adaptação, onde as pessoas não querem fazer tudo que o programa está dizendo para ela fazer, elas se sentem incômodas, saem da zona de conforto, então causa uma preguiça, um desânimo, você fala, isso vai ser um saco, só que se você tiver persistência para passar esse períodozinho e realmente tiver lá disciplina, não, vou botar tudo aqui, depois que o processo está implementado, cara, aí você vai surfar uma onda incrível, porque já está lá, já está pronto, te ajuda, te auxilia, poupa seu tempo, te lembra das coisas, coloca as pessoas de frente para o seu plano. Tudo isso está lá no Você Imperial, está lá no VO Mobile. Então, gente, a Rinode, ela está colocando na nossa mão coisas que são surreais. De verdade, eu não sei se ano passado, retrasado, eles tiveram uma iluminação, eu não sei o que aconteceu, que ela já tinha colocado pronto para a gente as ferramentas necessárias para a gente fazer o nosso negócio nesse atual momento. A gente não fazia, não sabia por quê, mas elas estavam lá. É muito louco isso. Parece que quando aconteceu essa situação agora de isolamento, cara, está tudo pronto, é só você pegar e usar. É muito, 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 muito simples. Então, assim, use essas ferramentas. E para venda, tem uma ferramenta que eu acho incrível, a ferramenta que é a ferramenta do e-commerce, porque tem gente que não entendeu ainda a facilidade que é você vender online, porque tem gente que fala assim, poxa, Gabriel, mas como é que eu vou entregar? Nessa época eu tenho que ficar em isolamento social, pessoas que moram em outros lugares, moram do outro lado da cidade, é difícil. Amigos,
você tem nas suas mãos o e-commerce da Rinode, que se você dedicar um pouquinho de tempo e for minimamente profissional, ele te gera resultados incríveis. E a empresa está dando frete grátis, acima de R$50, se eu não me engano, uma coisa absurdamente, ridiculamente boa, né? Frete grátis, acima de R$50. E aí você resolve tudo. E aí, acabou. E aí tua tia compra, recebe em casa, vai demorar, sei lá, entre 5 a 10 dias úteis, se eu não me engano, mas você não precisou ir lá, ela não pagou nada de frete, recebeu na casa dela e você ganha 30% dessa compra. A empresa te paga a comissão dessa compra. Então, gente, a gente tem um manancial de ferramentas à nossa disposição para vender, para contactar e para compartilhar o negócio. Você precisa só estar com a mentalidade correta. Você precisa só entender que a decisão de ser profissional ou não nesse momento vai determinar qual resultado você vai estar tendo daqui a 1, 2, 3 meses, quando a gente tiver, sei lá, vida normal ou próxima de normal. É simples assim. Ah, Gabriel, mas será que dá para fazer? Você acha que vai ter gente que vai estar ganhando dinheiro? Óbvio, vai ter. Quando terminar esse período muito louco, vai ter gente que vai estar tendo resultados incríveis. E eu te garanto, eu ponho minha mão no fogo. Eu falo aqui, coração, olho no olho. Vai ter gente ganhando dinheiro. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza. A pessoa que vai estar ganhando dinheiro não é aquela pessoa que ficou em casa de braço cruzado sem fazer nada. Isso eu posso te garantir. Quem ficar de braço cruzado sem fazer nada não é a pessoa que vai ter resultado. Quem vai ter resultado é a pessoa que está aberta a ter um planejamento, a se disciplinar, né? A realmente colocar ação no trabalho no dia a dia e fazer direitinho o seu negócio dia a dia. Tá? Então, assim, atente-se para esse período, porque você precisa policiar de uma forma inteligente as suas atitudes, as suas ações e aonde você está colocando o seu foco, a sua atenção. Isso é muito, muito, muito importante e eu queria falar ainda com vocês o seguinte. Primeiro, estabeleça horários de trabalho. Então, sendo disciplinado ou não, minha dica, Gabriel, vou fazer agora 100% Rinode, vou aproveitar, vou fazer sério, estou com tempo, eu quero fazer um negócio top, eu vou dedicar meu dia inteiro. Excelente. Estabeleça horários de trabalho com intervalos. É comprovado cientificamente que as pessoas elas trabalham bem, elas desempenham bem durante mais ou menos 1h30, 1h40. Então, se você vai trabalhar na frente do computador, trabalhando no teu negócio, fazendo contato, fazendo apresentação, minha dica para você é o seguinte: faça blocos de 2 horas, aonde você trabalha 1h30, entre 1h30 e 1h40, e você faz um intervalo de 20 minutos a meia hora. Planeje seus intervalos. Você tem direito a intervalo. Quando você para e respira de uma forma que você planejou, primeiro, você não sente culpa. Segundo, você está dando um refresco para a tua mente, né? Para você não exaurir, você não cansar ela no extremo. Aí você vai lá, toma uma água, toma uma cápsula de café verde para dar uma acordada, ou toma um cafezinho gourmet, come alguma coisinha, uma barrinha para não engordar, alguma coisinha, respira um pouquinho, olha na janela, faz alguma coisa pessoal, olha teu WhatsApp pessoal, enfim, beleza. 20 minutos a meia hora. E aí você volta e faz um próximo bloco. Então, dá para, se a pessoa quiser trabalhar sério, de verdade, focado, dá para você fazer 2 blocos da manhã e 2 a 3 blocos da tarde. Dá para você fazer 9 às 11 e 11 a 1. Né? 9 às 11, quer dizer, de 9 a 10h30 trabalhando, 10h30 ou 10h35 a 11 horas você dá uma paradinha, e 11 a meio-dia e meia trabalhando. E aí você para meio-dia e meia, e aí você vai fazer almoçar, beleza. Eu normalmente tiro 1h30 de almoço, né? Dessa meia hora. Por quê? Para almoçar com calma. Nesses tempos, bem ou mal, a gente tem que lavar uma louça, fazer a comida. As coisas às vezes não são tão simples. Então você vai precisar desse tempinho, beleza. 2 horas, senta de 2 às 4, de 4 às 6, de 6 às 8.
6 às 7h30, já emendando em reunião. Isso se você tem tempo tranquilo, não tem filho em casa, não tá, né, não tem outro a fazer. Lota o seu dia. Ah, Gabriel, mas eu tenho filho em casa, eu preciso dar atenção para eles. Ok, eu entendo, eu também tenho. Meus filhos estão em casa agora. Então, você vai precisar ser mais disciplinado ainda e você vai precisar explicar para os seus filhos que existem momentos que você precisa trabalhar focado. Então, talvez você não consiga fazer tudo. Você pode, de repente, quando você tem filho em casa, fazer blocos de 1 hora. Trabalha 45 ou 50 por 10 ou 15 que você precisa dar uma atenção para eles, alguma coisa, ou, enfim, botar para fazer alguma coisa, depois volta. É menos produtivo, tá? Mas funciona. Mas quando você der esse bloco de 1 hora, então fica 1 hora direto. Né? Fala, ó, desse horário, papai, mamãe vai ter que trabalhar sério. Cara, ver uma TV, ai, Gabriel, poxa, mas ver TV, eu tenho que dar atenção para os meus filhos, não. Eu gosto muito dos assuntos polêmicos, né? Então, vamos lá. Não é que eu defenda a televisão, não. Aliás, eu tenho um problema sério com televisão. Mas, hoje, nesse atual momento, talvez dê para usar a televisão como nosso aliado para determinadas coisas. A gente vai precisar, cara, seus filhos, nesse atual momento, eles vão ter tédio. Eles precisam ter um pouquinho de tédio. Lembra quando você era criança, que você às vezes ficava, tem nada para fazer? O mundo atual hoje, ele é uma superexposição de conteúdo, de atividade. E a gente acha que a criança não pode ter 1 minuto sequer de tédio, ou de brincar sozinha, ou de ficar sem nada para fazer. Ela não vai morrer. Ela não vai morrer. E, aliás, eu já li até estudos que dizem que o tempo que uma criança passa sozinha, entediada, é incrível para o desenvolvimento emocional dela, para ela criar coisas, para ela criar brincadeiras sozinhas. Então, assim, talvez seu filho veja mais TV do que você gostaria. Eu, quando era pequeno, moleque, eu via TV o dia inteiro e era aquelas porcaria. Eu sou velho, né, gente? Eu fiz 43 anos agora. Velho não, eu tô ótimo. Mas eu fiz 43 anos agora. Cara, quem circula na minha idade sabe que a gente tinha, tipo, 6 canais, né? E era um melhor que o outro. E eu passava a tarde vendo aquilo. E tô aqui normal, tudo certo, não morri, tá beleza. Então não se preocupa que não é a vida inteira, mas agora, nesse atual momento, o conteúdo, já te falo, o conteúdo para criança está muito melhor, né? Conteúdo de desenhos, hoje em dia os desenhos são muito mais educativos do que eram na nossa época. Então não se martirize, você vai precisar falar não para eles, e você vai precisar fazer com que eles assistam ou façam coisas que talvez te pareçam que não sejam as melhores, mas a gente está num momento em que, cara, faz parte. Todo mundo vai pagar o seu precinho. Todo mundo vai pagar o seu precinho, eles vão precisar entender. Então, você vai... É importante isso. Eu tenho filho, eu sei como é que é. Dói, mas é real. E, no final, eles não sentem. Quem sente é a gente. É muito da nossa cabeça, tá? Então, tem esse momento de você fazer o teu negócio, dedique esse horário, estabeleça o horário de começar e o horário de terminar. Isso serve para tudo, tá? Se você for fazer reunião com alguém, fazer uma apresentação, outra dica, a apresentação que você vai trabalhar de casa e você vai fazer uma apresentação online para alguém via Skype, via Zoom, cara, a apresentação online, ela é mais rápida do que a apresentação pessoal. Você tem menos interação, né? A pessoa, ela se cansa mais rápido no online. Então, cara, minha dica, uma apresentação online, 25 minutos, meia hora. Ah, mas eu não consigo fazer. Consegue sim. Tem muito detalhe, muita coisa que as pessoas falam sem a menor necessidade. As pessoas novas nem vão entender o que você está falando. Aprenda a ter síntese. Não, mas eu não sei fazer. Cara, testa. Faz uma, cronometra. Testa, planeje-se, testa. Faz uma apresentação, cronometra, quanto tempo deu? Nossa, deu 45. Ai, meu Deus, o que eu posso cortar? Não, naquela hora eu falei isso, beleza, vou tentar de novo, faz de novo, agora deu 35. Tá quase bom. Testa, faz um trabalho profissa, aprenda a melhorar a sua qualidade profissional. Esse negócio, ele não dá certo por acaso. Né? Vamos entender isso logo para que isso fique bem claro. Ele não dá certo por acaso, não é sorte. Você não veio um lampejo de Deus dizendo você será titã. Não é, não. Deus fala assim, todo mundo pode ser titã. Minha crença diz isso. Basta você fazer a sua parte, de ser bom o suficiente para ser titã. Então, faça a sua parte, aprenda, desenvolva-se, melhore-se, tá? Então, tenha essa capacidade de fazer
curto para poder, rapidinho, as pessoas não perderem interesse. Outra coisa, outra dica, sempre que você for parar, seja de um dia para o outro, ou seja num intervalo que você vai fazer, essa dica vale ouro, tá? Na hora que você for parar, você já precisa deixar muito claro para você qual será a sua atividade quando você for recomeçar. Antes de você parar. Ah, beleza, vou dar meu intervalo de meia hora. Beleza, vou dar um intervalo de meia hora. Bom, então, quando eu voltar, o que eu vou fazer quando eu voltar? Quando eu voltar, eu preciso ligar para essa pessoa, mandar mensagem para essa. Então, quando eu voltar, eu vou começar por aqui e terminar por aqui. Beleza, aí você para. Porque aí, quando você voltar, você já volta direto na atividade. Se você não fizer isso, quando você voltar, você vai parar e pensar, deixa eu ver o que eu tenho para fazer. Ai, como estava bom aquele lanchinho, né? Ai, peraí que eu vou pegar meu WhatsApp só para responder um negocinho. Aí pega o WhatsApp, peraí que não sei o quê. Ai, mas eu já liguei para essa pessoa, o que era mesmo para fazer? Cara, você perde muito tempo produtivo na preguiça. Muito tempo produtivo, talvez desempenhando nada, sendo improdutivo mesmo. Então, sempre parou no final do dia, já olha. Se você é uma pessoa que vai fazer planejamento, eu termino o dia e já faço o planejamento. Caramba, o que eu cumpri, o que eu não cumpri, o que eu quero no dia seguinte, onde eu vou começar. Tá? Sobre coisas a cumprir no dia, eu sempre uso um caderninho de notas. Na verdade, eu uso notas aqui do iPhone, mas eu ponho prioridades. Então, eu defino 5, 10 coisas que eu preciso fazer naquele dia. Pessoas, fora os blocos de atividade, eu tenho as coisas que eu preciso fazer. Então, esse bloco de atividade é de contato, aqui é só contato. Mas, fora isso, eu dedico tempo, eu já me organizo, né? Eu preciso dedicar tempo para, sei lá, né? Eu preciso pagar contas, eu preciso fazer um fechamento especial com aquela pessoa, eu preciso tomar um café à distância com um diamante meu para tirar algumas determinadas dúvidas, eu preciso resolver um negócio de família. Enfim, você tem as coisas que você precisa resolver. Então, eu listo tudo que eu preciso resolver no dia, tudo que eu preciso fazer, e aí eu dou nota A, B ou C para as coisas. Então, as que são marcadas com A, né? Então, se eu tenho uma lista de 10 ou 15, com A vão ser no máximo 3. São as coisas 3 ou 4, no máximo. São as coisas que não pode terminar o dia sem que você tenha resolvido. Ela é crucial. Essas aqui são as coisas que geram valor para o seu negócio. Então, são as coisas que realmente estão alinhadas com o seu propósito. Se o meu propósito principal é patrocinar essa semana, cara, o que há para mim é fechar o patrocínio de alguém, comprar o combo com alguém, fazer uma apresentação com alguém que a gente marcou. Essas são as A, né? São as coisas que eu preciso cumprir, porque elas estão alinhadas com o meu planejamento e com o meu sonho. É o sonho que eu tenho de ficar rico, ficar livre. Então, essas eu tenho que cumprir. Eu marco com B as coisas que são legais, são importantes, mas numa emergência eu até deixo para lá. Eu vou fazer depois dos que são A. E o C são as coisas que eu quero fazer, deveria fazer, mas, se não der tempo, ok, deixa para lá. Né? Então, cumpra o A, cumpra o B e o máximo do C. Às vezes vai ter uma emergência, que o A te tomou tanto tempo que você não conseguiu nem cumprir o B todo. Mas beleza, pelo menos o filé mignon, as coisas que são importantes, que estão alinhadas com o teu objetivo final, você cumpriu. Você não precisa ser perfeito nisso, mas isso serve para te dar o direcionamento que você está colocando foco e a atenção nas coisas corretas todos os dias. Se você todos os dias estiver colocando foco e atenção nas coisas corretas que geram valor para você, o teu resultado vai ser muito melhor. Então, marque isso, defina todos os dias o que é ABC e cumpra bonitinho. Tá? Que mais? Sobre convite, tá? Eu, particularmente, quando eu vou fazer convite, hoje em dia, eu faço muito convite esparso, né? Convite 1 a 1, pessoas que eu vou conhecendo, porque eu já queimei minha lista. Mas para quem ainda não queimou, eu tenho para mim sempre funcionou o seguinte: se eu vou convidar pessoas, eu convido logo de uma vez. Esse lance para mim de convidar, eu tento convidar logo de uma vez e já fechar o máximo de planos que eu tiver. Por quê? Esse lance de fazer... Tem gente que é assim, não, eu quero falar com essas 50 pessoas essa semana. Vou falar com, 10 por dia. Cara, 10 por dia para mim não funciona. Porque convidar sempre...
para mim, Gabriel, né, sempre foi desafiador. Eu sempre fui meio tímido para isso, sempre. Faço, aprendi a fazer, passo por isso, está tudo certo, né? E eu te falo, se você é assim como eu, você vai fazer e vai passar. Mas para mim é mais desafiador. Mas eu já percebi o seguinte: depois que eu faço o primeiro, o segundo, o terceiro, que eu entro naquele ritmo, vai ficando mais fácil. Depois que eu comecei, a coisa fica mais fácil. Então, depois que eu fiz 1, 2, é muito fácil fazer 10, 15, 20, 30. E aí faz logo direto, que aí eu vou pegando ânimo, né? Já passou aquela fase, é igual quando você vai falar no palco, em público, especialmente para plateias grandes, que você não está acostumado. Os primeiros 10, 15 segundos, 1 minuto, você se sente meio travado até pegar o jeito, depois a coisa anda, né? Então, o convite para mim é parecido. Então, eu gosto, na parte de convite, somente, se eu definir que eu vou fazer 50 por semana, eu vou tentar fazer logo tudo na segunda-feira. Porque é o tipo de atividade que, cara, ou pelo menos no máximo em 2 blocos, que é o tipo de atividade que eu performo melhor depois de ter feito 1, 2, 3. Então, se cada dia eu tiver que parar, são 5 dias de sofrimento, 5 dias que eu vou sofrer aquele iniciozinho, e aí eu prefiro fazer sem sofrer o iniciozinho, tá? Outra coisa, já falei, aprenda a dizer não não somente de vez em quando para os seus filhos, mas se você está focado num objetivo de vida, aprenda a dizer não para as coisas que chegam para te tirar do foco, né? Pô, às vezes vem alguém te pedir alguma coisa que, cara, vai te tirar o tempo, vai te tirar a tua atenção, vai te tirar a tua energia. Fala, cara, infelizmente, eu adoraria, mas eu não posso te ajudar agora. Você não precisa resolver o problema de todo mundo, tá? Você precisa primeiro resolver o teu. Sabe aquela história de, não sei quem já voa de avião, que falam que o cara fala, se tiver turbulência, despressurização na cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre a cabeça de todos os passageiros, por favor, coloque a sua primeiro e depois ajude a pessoa ao lado, porque se você tentar ajudar a pessoa ao lado, você morre asfixiado. Então, assim, você precisa primeiro estar comprometido com a tua vida, com o teu resultado, e aí depois você ajuda alguém. Então, assim, aprenda a dizer não, você não precisa ser duro, grosseiro, nem nada. Você basta falar, cara, eu adoraria, mas para mim é impossível agora. Ah, mas por quê? Porque não dá. Ah, você pode ir lá buscar o negócio de não sei quem para você, cara, desculpa, mas eu não posso. Não, mas eu tô sem carro, cara, eu sinto muito. Ah, Gabriel, mas é assim. Eu falei, cara, é assim, é assim, é assim. É assim, enquanto você deixar que a sua vida seja ditada por outras pessoas, você tira foco e energia. O que a gente tem de escasso, o que a gente tem de limitado no mundo é nosso tempo. Todo mundo tem um tempo igual. Se você usar seu tempo com coisas que são improdutivas, não são para você, não te geram resultados, a não ser que seja assim para um pai, para uma mãe, e mesmo assim, cara, tenha um discernimento de pensar se aquilo realmente é importante ou não, mas de boa, cara, aprenda a falar um nãozinho. Te liberta, faz bem e você mantém o foco no que você precisa fazer, ok? O que mais que eu vou falar? Eu anotei, não, mas é isso. Deixa eu ver, estou vendo todos os pontos aqui. Então vamos lá, planejamento mensal, faz seu planejamento mensal, faz seu planejamento semanal baseado no mensal, faz o mensal logo no início do mês, faz o seu semanal planejado no mensal e faça seu diário baseado no seu semanal. Né? Separa você em papéis, que isso te ajuda a ter uma visão geral, determina os horários do dia que você pode trabalhar. A última dica, trate esse período como se você estivesse indo trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Você precisa estar bem, você precisa ter uma cara boa, você precisa estar num ambiente bem arrumado. De verdade, isso faz um bem incrível. Então, cara, acorda a hora um pouquinho mais cedo, arruma a sua cama. Não deixa a sua cama bagunçada. Faz sua barba, se você é homem. Né? Se arruma, se você é mulher. Eu estou usando perfume. Eu adoro usar os perfumes da Renaudet. Se tem algum que você nunca usou, pega esse, porque se você usar ele todo dia, vai marcar essa época da tua vida e você, quando tiver sucesso lá na frente, se tiver um desafio, você usar esse perfume, você vai se lembrar de agora como você foi vencedor nessa época. Então, se arruma, faz sua barba, se veste bem, arruma a tua casa, deixa ela arrumada, né? Deixa ela asseada, porque se você tem a tua casa e você mesmo bem asseado, você se sente bem, você se sente digno, você se sente uma pessoa que atrai outras pessoas. Se você se deixa todo bagunçado, você bagunçado, teu ambiente bagunçado, a tua casa bagunçado, você diminui a tua confiança de atrair pessoas. Inconscientemente. Pode parecer besteira. Ah, não, Gabriel, isso é besteira. Eu sou assim mesmo, esse é meu jeito. Cara, vai na minha.
Não sou eu que inventei isso, isso é real. Né? O nosso cérebro, ele dá valor para a gente quanto mais a gente dá valor para a gente. E se a gente se dá valor, a gente se trata bem. Se a gente se dá valor, a gente se mantém bem. A gente mantém o nosso ambiente bem. E se a gente mantém o nosso ambiente bem, a gente performa melhor. E se você performa melhor, você não tem mais resultados. Então, nesse período, é importante que você esteja nessa pegada de ter planejamento, sabe? Acorda um pouquinho mais cedo. Ah, mas eu sou uma pessoa noturna. Tem gente que me fala isso. Eu fico para morrer. Não, que hora você acorda? Não, porque eu te falo, eu acordo 8 horas. 8 horas. Posso dormir meia-noite, 1 hora, eu acordo 8 horas. E eu acordo e estou lendo todo dia um pouquinho. Agora eu voltei a ler esse livro, que eu nunca tinha lido essa versão, que é uma versão em inglês do Pense em Riqueza, Napoleão Hill, uma bíblia. Cara, minha dica, acorda um pouquinho mais cedo, já arruma tua cama, já te deixe bem, senta, lê 15 minutos de um bom livro, de atitude mental positivo, cara, que mexa positivamente com a tua cabeça. Se você fizer isso logo de manhã, o seu dia é muito melhor. E aí faz isso, toma teu café, você já sabe onde você vai trabalhar, o horário que você vai começar, já cai dentro, já sabe onde começa seu trabalho. Então, seja disciplinado com você mesmo. Seja uma pessoa, se organiza, que isso vai te ajudar a organizar tudo na tua vida. Beleza? A gente está num momento agora surreal. Eu, com esse lance do e-commerce, o que eu tenho falado com a minha equipe é o seguinte: seja VIP 600 comprando somente 200. Você compra os seus 200 pontos para sua casa e seja VIP 600 oferecendo para os seus amigos os produtos e mandando o link. Se você mandar muito link, falar com eles pessoalmente, falar, cara, olha que produto incrível, compra esse ácido hialurônico, aproveita na quarentena para ficar bonito, esse produto, o shake para você ficar bem, manda muito link, pessoas vão comprar. Se você divulgar esses links e você faz ele personalizadinho por produto e manda, você vai ser VIP 600 comprando só seus 200 e ainda ganhando comissão de 30% sobre o que as pessoas movimentam. Né? Então, cara, lembra do Você Imperial, lembra do seu VO Mobile, que ele tem um monte de ferramentas de acompanhamento de venda. Cara, dá uma olhada nisso, tem muita coisa legal. Seu e-commerce, usa seu e-commerce, se planeja, cara, se organiza mentalmente, defina seus horários, entenda que você vai precisar... se você fez o seu negócio, chegou no momento que o negócio deu uma parada, pensa, caramba, talvez eu tenha deixado de plantar minha sementinha de maçã. Então, tem que voltar a plantar sementinha de maçã. Se você for esperto, todos os dias você vai plantar um pouquinho, você vai fazer novos contatos, você vai estar botando essa rodinha para girar, e aí todo dia você vai estar colhendo os frutos desse seu trabalho. Então, se você tiver tudo isso na sua mente, eu te garanto que você vai ser muito mais produtivo nesse período, com uma mente de empreendedor, ganhando dinheiro, compartilhando um negócio incrível, totalmente desenhado para essa época, onde você trabalha de casa sem estresse, sem risco, e ainda ajuda pessoas a ganhar dinheiro, e tem muita gente precisando, e a gente tem isso para entregar para as pessoas. Beleza? Vou terminar por aqui essa live, agradecendo demais quem teve a paciência de passar essa 1 horinha comigo. Obrigado pela atenção. Espero ter sido útil, espero ter dado algumas boas dicas para você. Cara, coloque em prática com o seu planejamento e vamos embora. Eu quero ouvir a tua história de tudo que você conseguiu atingir nesse momento para a gente entender e as pessoas entenderem que tudo é questão de mentalidade. Quem acha que pode, pode. Quem acha que não pode, não pode. Então, se você acha que pode, você vai fazer e você vai ter o resultado. Você acabou de ouvir o áudio Como Manter Seu Planejamento, de Gabriel Kensky, Imperial Two Stars do Grupo Rinodê.